Eu sou a diretora cultural da SBPM e a gente vem já há alguns meses, durante esse período de pandemia, hospedando essas oportunidades de troca de experiências, de contato entre alguns institutos, algumas agências que desenvolveram estudos durante este período que a gente vem vivenciando e a comunidade de pesquisadores de modo geral. Então, tudo começou lá no início da pandemia, quando foi comemorado o Dia do Pesquisador, a gente resolveu comemorar de um modo mais amplo, produzindo 15 horas de conteúdo aberto para as pessoas. Nós percebemos que havia uma receptividade e uma necessidade muito grande por parte dos pesquisadores e resolvemos dar continuidade, dando assim tanto visibilidade para estudos que aconteceram e que vêm acontecendo, focando ao que as pessoas vivenciam em relação à pandemia, quanto essa oportunidade de estarmos juntos, né, de trocarmos ideias, de trocarmos experiências. Então, nesse sentido de trocar ideias, né, e pontos de vista, que é feito esse convite para todos vocês. Na noite de hoje, a gente tem a presença do Diego, da FAIM. O Diego, ele não está no Brasil, ele está na Argentina, então deve estar passando um pouco mais frio que a gente, porque está um pouco mais ao sul. E ele é o diretor desse instituto chamado FAIM, que é um instituto bem focado na área médica e tem assim escritórios no Brasil, na América Latina como um todo. E a gente vai ter também a presença da Cosette, com um T só, que ela é moderadora e analista, também com bastante experiência na área farma, mas não exclusivamente, e trabalhou junto com a FAI nesse estudo, nesse levantamento, e por isso vai ser bem enriquecedora a gente ouvir assim, as contribuições dela. Então, já que eu dei uma pequena introdução, eu queria que o Diego ficasse à vontade para ir começando aí lentamente, enquanto a gente vê se mais alguém chega, mas já pode dar um start. Beleza, muito obrigado, Lúcia. A primeira coisa, vou me desculpar com todos, porque vou tentar falar no meu melhor português, um portunhol um pouco enrolado, mas acho que dá para entender. Qualquer coisa, se vocês não compreendem alguma coisa, podem colocar aí no chat e alguma pergunta e depois, ao final, podemos falar. Mas vou tentar falar o meu melhor português, tá? Bom, como vocês sabem, este é um momento bastante delicado no Brasil, na América Latina. Quando a gente começou esse programa de Covid, foi em março, mais ou menos, a doença era uma coisa que estava praticamente acontecendo na Europa, e agora a situação mudou completamente. No final de maio, a OMS já informou que pela primeira vez a América Latina ultrapassou a Europa e os Estados Unidos na quantidade de casos novos, e isso continua acontecendo hoje. Como você sabe, apenas o Brasil é o segundo país com mais casos a nível global, depois dos Estados Unidos. Portanto, a nossa região realmente é mais importante do que nunca fornecer evidências sobre onde estamos e para onde estamos indo. Mas, para dar uma introdução desse tópico, o engraçado dessa questão do nosso programa de pesquisa sobre Covid é que ele, na verdade, começou antes de que o Covid tivesse sido uma questão, o que conhecemos a palavra. 3 meses antes do surto em Wuhan, em China, a gente estava fazendo uma pesquisa sobre saúde na América Latina. Era uma parceria, um projeto sem fins de lucro, que estávamos fazendo uma parceria com a Save the Children, também com o suporte da Fundação da SOMAR, e a ideia era ter uma visão de quais eram as principais questões de saúde. E para fazer isso, a gente conversou com o pessoal da Save the Children
E eles falaram de três coisas. Falaram, uma questão é acesso ao sistema de saúde, uma questão séria na América Latina. Número 2, a questão de nutrição é um problema. Aqui tem um problema de obesidade, problema de falta de nutrição, malnutrição. E o último, e é uma coisa que a gente hoje vê com outra perspectiva, eles falaram, tem outro problema, que é a falta de preparo para epidemias. Então, em setembro de 2019, a gente lançou um campo e perguntou, quão preparado está o país, você acha, para enfrentar uma epidemia? Claro que não estávamos pensando nas epidemias atuais, como essa que estamos agora com o Covid. Pensando mais em dengue, em zika, chikungunya, as coisas que estamos mais acostumados aqui na América Latina. Mas a pergunta foi colocada. E você acredita que os 60% dos médicos da América Latina e também dos Estados Unidos, o mesmo valor nos Estados Unidos, porque nós fizemos também pesquisa com médicos nos Estados Unidos, falaram que não estávamos preparados. Assim que o que hoje estamos vendo é uma coisa que não deveria ser uma surpresa, no sentido de que a falta de preparo é uma coisa que já era parte da situação. Mas, claro, uma vez que o surto aconteceu, a gente tomou consciência que teníamos que fazer uma pesquisa específica, conhecer mais efetivamente do que estava acontecendo. Pensando naquela pesquisa, uma coisa até engraçada, que a gente colocou como nome desse projeto, feito novamente antes do surto, prioridades saudáveis, sem saber como a saúde tenha se convertido ou ia se convertir na nossa primeira prioridade número 1, como está acontecendo agora. Uma coisa que não sabemos. É um pouco profético em vários sentidos esse projeto, mas realmente precisamos conhecer mais da primeira mão. Então, para isso, a ideia foi fazer uma pesquisa a grande escala, com médicos do Brasil e do resto da América Latina, com vários tópicos. A boa coisa é que a gente não estava sozinha em fazer isso, e vou compartilhar a minha tela já para mostrar quem estava acompanhando. Só um minuto. Então, aí temos os patrocinadores, que eram a Sumar e Save the Children. Tem colaborado com tecnologia, com Firme e Delvinha, e depois vamos a falar um pouco dessa tecnologia que utilizamos, né, na parte qualitativa, que acho que é inovadora e pode ser de interesse para vocês como pesquisadores. Depois tivemos a colaboração de Regner, que é uma empresa de pesquisa nos Estados Unidos, que eles fizeram sem cobrar nada o relevamento inicial, esse prévio à pandemia nos Estados Unidos, e a Toluna, que colaborou fazendo a coleta de dados com pessoas normais, cidadãos do Brasil, da Venezuela, da Colômbia, da Argentina e de México. Tá? Isso foi na parte prévia. E também tivemos um conjunto de partners, e eu gostaria especialmente de agradecer a SPPM por essa oportunidade de estar aqui apresentando e compartilhando esses resultados, e também aos outros parceiros que também têm apoiado. E fizemos essa pesquisa como um projeto colaborativo. A ideia foi convidar a Ipsos e a outras empresas, Provokers, a Unilever também, que não é próprio da área farma, também eles colaboraram com algumas ideias de perguntas, para ter um bom instrumento para fazer esse relevamento, que estava centrado em quais são os desafios que os médicos têm hoje no meio da pandemia, novos desafios. Tá? Na verdade, nós temos 3 conteúdos que consideramos no questionário. Um foi a avaliação de políticas, como era percebido, o que os diferentes países têm feito. Não vamos falar disso hoje. Também evidências, fornecer evidências sobre a pandemia, sobre o Covid
o perfil dos pacientes, o tipo de sintomas, tem um conjunto de perguntas mais que podem ajudar as autoridades de saúde, que também não vamos falar sobre isso, e o que sim vamos falar é os desafios para os profissionais de saúde, que foi uma pergunta central para nós. Mas para fazer isso, a gente pensou fazer uma fase exploratória, porque você sabe, se realmente quer saber os desafios dos médicos ou de qualquer segmento de interesse, você tem que ter um espaço qualitativo antes de começar esse projeto. Mas não tínhamos prazo para fazer um projeto qualitativo tradicional. Você sabe, um quali pode demorar, não sei, 3, 4 semanas, uma coisa assim, e a gente não queria perder o momento, sendo que a pandemia estava acontecendo a uma velocidade muito rápida. Então, o que fizemos foi pedir ajuda a um dos parceiros que eu comentei, que é a Delvinha. Eles têm um produto que é um moderador virtual. Que é um moderador virtual? Basicamente, você pode ver na tela, é basicamente muito similar a uma conversa via WhatsApp, onde colocamos perguntas, o médico respondia, depois tem alguma pergunta sobre isso, e realmente foi uma primeira experiência, mas achamos que era interessante testar uma metodologia de inteligência artificial para fazer uma pesquisa rápida e capturar todas as diferentes dimensões que poderiam ser relevantes na parte do desafio do médico. E, na verdade, uma surpresa para mim é que esse Cris, que não é mais que um algoritmo, um programa, ele teve não apenas a capacidade de gerar algumas ideias que a gente nem tem considerado antes, mas até descobrir coisas da dimensão emocional dos médicos. Por exemplo, aqui tem um caso, a importância dificuldade do médico de estar acalmando a população, é uma coisa que ele tem essa dificuldade adicional, além de estar fazendo o atendimento. O temor que o médico tem e outras coisas que a Cosette vai conseguir agora aprofundar, mas o que achei assim como muito interessante esta ferramenta, não uma ferramenta nossa, uma ferramenta de um parceiro, a gente tem contato, caso que algum de vocês tenha interesse, até podemos colocar em contato, e acho que é uma boa ferramenta para conectar com um painel, pode ser um painel de consumidores, o nosso caso, o nosso forte é o painel médico, por isso a gente colocou essa ferramenta com o painel médico, e realmente foi muito, muito bacana, porque o médico fez uma quali, ou não é uma quali exatamente, mas tem uma estrutura de algum ponto de vista similar ou qualitativo, mas apenas contestando uma pesquisa, talvez de 20, 30 minutos, tem que ser uma coisa assim bem curtinha, assim que eu não vou aprofundar na metodologia agora, mas eu acho que é uma bem bacana para vocês considerarem possíveis projetos, e em questão de 4 ou 5 dias a gente conseguiu falar com 80 médicos brasileiros sobre os seus desafios. Imagine ter um moderador humano falando com 80 médicos, com certeza isso ia levar bem mais que 4 ou 5 dias. Então, vou deixar a vocês com um excelente moderador humano e analista, que é a Cosette, para que ela consiga contar algumas coisas já de conteúdo do que aprendimos com essa pesquisa. Está aí, Cosette? Cosette, acho que tem desligado o microfone. Agora, sim, agora deu. Agora deu.
Obrigado. Bom, a primeira surpresa na hora da análise dessa pesquisa foi a abertura emocional que os entrevistados deram, mesmo estando falando com um moderador virtual. Então, eles estavam respondendo perguntas basicamente feitas por um robô, mas o aspecto emocional saiu muito forte, muito importante, muito presente, e depois vocês vão ver até que houve uma consistência muito grande com a parte quant. Então, os profissionais de saúde, eles estão enfrentando, assim, uma pressão emocional, um medo, uma incerteza, uma insegurança muito grande. Lembrando que essa parte quali, ela foi feita em maio. Então, assim, nós tínhamos ainda menos informações do que hoje, ainda não tinham as vacinas no estágio de desenvolvimento que elas estão hoje. Então, as coisas estavam ainda mais nebulosas, né? Então, a insegurança, o medo, a incerteza para esses profissionais estava muito grande, e eles expressaram isso de maneira muito aberta e muito consistente. Ok, Diego? Bom, então, os principais tópicos que a gente conseguiu detectar nessa fase quali, né? A ansiedade, medo, incerteza, o fato de ser uma doença ainda desconhecida, como triar, como eleger os pacientes, o aspecto das EPIs, que nós vamos ver mais para frente. Teve um outro lado também, isso principalmente para profissional de saúde de consultório, que foi cancelamento de consultas, né? Os pacientes simplesmente pararam de se tratar com medo de sair às ruas. Então, assim, foi uma avalanche de problemas, de conflitos, de desafios, e esses médicos, profissionais de saúde aí perdidos no meio de tantos fatores, sem saber direito como orientar os pacientes e como eles próprios enfrentarem os desafios. Na área de medo, né, eles têm vários aspectos que causam medo, que causam essa pressão emocional extrema. Então, primeiro, é uma doença nova, desconhecida, a fisiopatologia ainda não está descoberta, o diagnóstico ele é difícil, ele é limitado. Além de ter dificuldade de diagnóstico, existe uma escassez de testes, existe dúvidas sobre a precisão desses testes, não existe tratamento eficaz. Os médicos são bombardeados com informações o tempo todo, muitas delas desencontradas. Lembrando que em maio isso ainda estava pior, né? Falavam-se de 1000 tratamentos sem nada comprovado, várias fontes gerando informações diversas. Então, eles estavam bem inseguros quanto a isso, principalmente porque não tem tratamento até agora, né? Para os profissionais de linha de frente, isso assume uma pressão ainda maior, porque eles precisam, primeiro, triar os pacientes para estabelecer prioridades. Não tem capacidade física, não tem teste, não tem pessoal suficiente para diagnosticar todo mundo. Então, eles precisam estabelecer quais são as urgências, como fazer o diagnóstico, quem eles vão testar primeiro, como é que eles fazem a triagem nas unidades de pronto atendimento para separar pacientes potencialmente infectados de outras urgências médicas. Ao mesmo tempo, eles têm limitação de teste, limitação de material de proteção. Eles precisam orientar a população para evitar idas desnecessárias ao pronto-socorro, para que o paciente, sei lá, deu um espirro e já vai ao pronto-socorro. E daí, de repente, nem é o Covid e acaba se infectando. E, ao mesmo tempo, saber diagnosticar os que realmente estão infectados. Então, para esses profissionais na linha de frente, essa preocupação era muito, muito grande, muito forte. O contato com pacientes, mesmo que potencialmente infectados, também é uma preocupação, porque eles podem se contaminar, podem levar a contaminação para casa, acabar contaminando a família deles. Então, isso também é um outro fator de preocupação muito grande, uma incerteza muito grande para esses profissionais na linha de frente. E isso passou a ser uma rotina para eles, né?
orientar os pacientes, enfrentar todo dia essa verdadeira guerra, sem testes, sem diagnóstico, sem EPI, correndo risco de se contaminar e ainda contaminar a família. No caso das EPIs, em maio, houve um desabastecimento geral de EPIs, né? Nos hospitais, eles tinham pouco. Uma barreira logística, porque era difícil conseguir máscara, luvas, face shield ainda nem existia em maio, né? Então, era mais um fator de preocupação para eles. Para os profissionais de consultório, o medo, a incerteza assumia um outro aspecto. Os pacientes começaram a cancelar as consultas, né? A agenda ficou vazia, muitos hospitais cancelaram as cirurgias eletivas, e daí passou também a ter o fator financeiro para eles, né? Porque sem renda, sem consulta, como é que eu mantenho a minha família, como é que eu mantenho o meu consultório, minha assistente, minhas enfermeiras, a minha equipe? Então, eles precisavam pesar muito bem esse restabelecimento da confiança do paciente para manter o tratamento, tentar, na medida do possível, remarcar essas cirurgias eletivas, mas, ao mesmo tempo, obedecendo todos os protocolos de segurança, sem correr esses riscos de contaminação. Além do fator econômico, né, que afetou muito grandemente esses profissionais de saúde de consultório, tem a parte dos riscos dos próprios pacientes. Então, para pacientes que estavam se tratando de doenças crônicas, de repente interromperam tratamento, casos neurológicos, psiquiátricos piorando devido ao isolamento social, sem ver o especialista, a dificuldade, principalmente para esses pacientes neurológicos e psiquiátricos, de continuar com a medicação, uma vez que é necessário receituário especial, e isso só é possível num contato pessoal. Doenças crônicas, diabetes, câncer, problemas neurológicos passaram também a ser uma outra preocupação pela própria condição do paciente. Então, o médico aí novamente tinha o desafio de restabelecer o contato, informar os pacientes a necessidade, a importância de continuar o tratamento, de efetuar as cirurgias que já estavam agendadas, sem expor ao risco, com todos os novos protocolos que foram implementados. Então, foi mais um motivo de incerteza, de medo, de insegurança para esses profissionais. Os protocolos de segurança que mudaram, né? Claro que para os profissionais de saúde da área de cirurgia já fazia parte da rotina todo esse aspecto de asepsia, de higienização, mas para outros profissionais, por exemplo, dermatologistas, dentistas, não havia essa preocupação tão grande com a biossegurança, então eles tiveram que ajustar os protocolos. Nos hospitais também, as mudanças eram constantes, então todos os dias surgiam regras novas para fazer triagem, para atender melhor os pacientes não infectados, os com suspeitas. Como é que a gente faz exame clínico sem tocar o paciente? Não tem teste para todo mundo. Como é que eu diferencio o paciente assintomático, o paciente sob suspeita? Como é que eu separo esses pacientes dos pacientes que já estão confirmados, infectados com o COVID? Como é que eu gerencio o fluxo de atendimento? Então, esses protocolos, eles
eram mudados assim diariamente. E isso é mais um motivo de incerteza, né? O profissional de saúde já sai de casa com medo de se infectar, inseguro, sem saber direito com o que ele está lidando, e chega lá todo dia uma regra nova, todo dia um protocolo novo, um ajuste, mudar fluxo, e ainda eles tinham que zelar pela equipe, né? Porque não é só o paciente, não é só ele, é toda a equipe que está ali ajudando, que também precisa ser resguardada de uma possível infecção. Então, a pressão aí aumentou, né? Então, eles tinham que enfrentar todo esse estresse, manter o próprio emocional sob controle, orientar os pacientes, orientar os colaboradores, acalmar também a equipe de apoio. Isso tudo foi aumentando muito o nível de ansiedade, de estresse. Eles sentiam a necessidade de retomar o atendimento aos pacientes, mas há o medo aí, o receio também de contaminação. No caso de orientação aos pacientes, eu percebi que muitos médicos, muitos profissionais de saúde, eles se sentem um pouco que soterrados com uma avalanche de informações. Então, eles precisam se manter informados o tempo inteiro, mas é cada dia uma informação nova, uma pesquisa surgindo, eles precisam triar, né, o que é confiável, quais as fontes eu devo acreditar, o que é informação verdadeira, o que é fake news, para daí passar essa informação para os pacientes, reiterar aos pacientes a necessidade de isolamento, de prevenção, de ficar em casa, de só sair caso seja necessário, de não ir ao pronto atendimento desnecessariamente, mas de não deixar de ir à consulta de rotina, de fazer os exames. Então, ali eles acabaram sendo meio que um fiel da balança, né? Filtrando, recebendo, triando as informações e repassando, orientando o tempo inteiro, e no momento em que eles próprios já estavam sob uma grande pressão. Então, esse aspecto emocional deles ficou muito evidente, que foi bem difícil essa fase, e principalmente na época que isso foi feito, que foi em maio. Quando nós perguntamos sobre as perspectivas futuras, nós tivemos aí uma polarização de informações, porque existem os profissionais que acham que nada vai mudar, que passando o pico da pandemia, tudo vai voltar a ser como era antes, sem alterações, vida normal, né? O velho normal. Existem os profissionais de saúde que acreditam que algumas alterações vão ocorrer, principalmente no sentido de resguardar mais os pacientes de alto risco, de melhor asepsia dos ambientes de atendimento, higienização, protocolos de distanciamento, que mesmo depois do pico vão retomar isso. E existem os profissionais que acham que tudo vai mudar, que nós vamos ter que nos adaptar a um novo normal, as alterações serão significativas, nada será como antes. E existem também aqueles que simplesmente não sabem, que estão perdidos, que falam, ainda estamos tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, sobre o futuro, a gente não consegue ter uma única linha aí de opiniões. Nós perguntamos também durante a fase quali sobre atendimento virtual e telemedicina, porque assim como na pesquisa isso é possível, nós imaginamos que pelo menos para algumas áreas isso pudesse ser enxergado como uma possibilidade. E nós descobrimos que são poucos os médicos que acham viável estabelecer atendimento online como parte da rotina. Isso é possível quando é um acompanhamento de retorno, o paciente já se trata há algum tempo e periodicamente ele só passa com um especialista para chegar à condição dele, quando é uma consulta de rotina, quando é um caso que envolve muita conversa, como, por exemplo, psiquiatras, neurologistas, embora a conversa online, né, seja menos pessoal, ainda é possível. Ou quando o paciente quer tirar alguma dúvida, é alguma coisa menos complexa. Mas, na maioria dos casos, isso não é possível. Por exemplo, primeira consulta.
o médico tem que examinar o paciente, tem que fazer um exame físico, isso ele não consegue fazer online. Quando existe uma necessidade de contato, de observação pessoal, então oncologistas, dermatologistas, oftalmologistas, dentistas não conseguem. Um dermatologista não consegue avaliar uma lesão de pele online, né? Mesmo com uma câmera, ele precisa tocar o paciente, ele precisa desse contato físico. Então, não existe essa possibilidade virtual. Emergências, né? Idosos que muitas vezes têm dificuldade com a tecnologia também acaba dificultando um pouco. Pacientes de baixa renda que talvez não tenham acesso à internet. Quando o tratamento demanda receituário especial, como é o caso que eu comentei, né, dos psiquiatras, dos neurologistas, também não existe essa possibilidade virtual. E existe uma outra dúvida que é: como ficam os pagamentos? Como é que ficam os convênios, por exemplo? Quer dizer, eu atendi meu paciente online, atendi pela webcam, mas como eu recebo isso? Né? Vale como consulta? O convênio vai aceitar isso? Ou no caso de uma consulta particular, aquele paciente vai me pagar depois? Então tem essa dúvida também financeira. E tem o aspecto da impessoalidade, porque, querendo ou não, a consulta fica mais fria, né? O aspecto humano acaba se perdendo um pouco nesse atendimento virtual. Bom, aí eu volto para o Diego, que vai falar um pouquinho da parte quantitativa. Bom, muito obrigado. Excelente análise, Cossetti. Muito obrigado. Tem muito texto aí, mas o importante é ver um pouco a dimensão da amostra. Nesse programa, a gente fez várias sondas. Na verdade, fizemos mais de 10.000 entrevistas, considerando as que temos feito a última semana, que fizemos alguns relevamentos adicionais. Mas vamos focar o que foi feito no final de maio. Mas não apenas isso, ao final da apresentação vou colocar alguns dados que pegamos na semana passada, para ter alguma atualização, especialmente as perspectivas do futuro. Mas é uma amostra grande, 5.000 médicos, é uma coisa bem inusual no mercado de health. No caso do Brasil, temos mais de 1.600 médicos que participaram dessa pesquisa. A pesquisa foi feita online. E vamos ir primeiro a essa pergunta que foi a pergunta básica do Quali, mas tentando colocar que o médico tem que escolher apenas um desafio. Se ele tivesse que escolher qual é o principal desafio, qual seria? E claramente tem essa tensão entre duas situações dominantes. A primeira é a forte queda dos pacientes que atendem. Vamos ver exatamente quanto isso é. O 28% dos médicos fala essa é a minha principal preocupação, é o mais importante de tudo, acima de tudo. E o segundo ponto é o risco de contágio. Isso seria, entre esses dois desafios, realmente concentram praticamente os 50% das principais preocupações dos médicos. Tá? Depois disso, tem essa parte do desgaste especial que tem que estar acalmando a angústia dos pacientes. Tem outra situação que a Cossetti também tem comentado, que é o fato que os pacientes estão faltando os controles, eles não estão conseguindo ter uma boa adesão ao tratamento, ou ele tem dificuldade para prescrever, ou que os pacientes consigam acessar os fármacos nesta situação específica. E por último, com menos impacto, mas alguns também estão comentando, a dificuldade de se adaptar às ferramentas da telemedicina. Tá? Essa também é uma preocupação dos médicos. No caso do Brasil, você consegue ver que praticamente tem o mesmo importância, são os mesmos desafios, e bem forte é novamente a forte queda dos pacientes. E quanto exatamente seria isso? E vamos de novo falar que isso foi um relevamento feito no final de maio, comparado com o período prévio à pandemia. Veja que, a nível latino-americano, a queda é praticamente de 60% na quantidade de pacientes que estão atendendo durante a pandemia, que é o período prévio. No caso do Brasil, é até 64%, até um pouco mais. Claro que isso tem
uma diferença significativa por especialidade. Os infectologistas, realmente, eles não têm praticamente impacto, estão trabalhando quase normalmente, em alguns casos, com certeza, bastante mais, mas aquelas especialidades cirúrgicas claramente estão muito impactadas. O oftalmologista, a gente concentrou aqui com médicos, mas os dentistas claramente também estariam na área de alto impacto. Anestesiologia, claramente ligado à questão de cirurgia, ou dermatologia, como estava comentando a Cossetti. Mas realmente é uma coisa geral. Então, imagine que se os oncologistas estão tendo uma queda de pacientes dos 50%, isso também está impactando o atendimento desses pacientes. Vamos ver como os médicos estão atendendo neste período, têm atendido nesse período os pacientes. No caso do Brasil, uma coisa que dá para diferenciar do resto, que é o país onde o atendimento pessoal foi mais forte. Estamos pensando nesses 50% de médicos que estão atendendo, 40% de médicos que estão atendendo, esses pacientes que estão sendo ainda atendidos, desse volume, como eles têm sido atendidos. A grande maioria dos pacientes, no caso do Brasil, têm sido atendidos pessoalmente, mas tem também um percentual interessante que têm sido atendidos por fone, por correio eletrônico, chats de WhatsApp, mas sem vídeo, ou tem até um 10% que tem sido atendido através de uma plataforma como esta que estamos utilizando agora. Agora, estamos vendo as dificuldades que os médicos têm nesse novo cenário, e a pergunta é, eles têm recebido algum treinamento, claro, para fazer isso? E claramente não. Dentro do que eles receberam algum treinamento, o diagnóstico de Covid, mesmo que pouco, pelo menos é a coisa que eles têm recebido mais treinamento, e também a utilização dos equipamentos de proteção pessoal também, em relação ao atendimento dos pacientes com Covid. Mas esse é um problema mais para aquele médico que está no atendimento do Covid. Para a grande maioria, a questão mais crítica é como adaptar os protocolos neste momento. E o que fica claro é que esse treinamento para poder fazer atendimento de pacientes em consultório ou em hospital não está acontecendo. E o que eles recebem ainda menos treinamento, esse 8% dos médicos brasileiros falam ter algum tipo de treinamento sobre isso, esta questão do atendimento remoto, que aparentemente é tão significativa, é uma oportunidade para eles de continuar o atendimento, mas eles não têm as ferramentas, o treinamento para poder fazer isso. O outro risco, além da queda de pacientes, outro problema, além da queda dos pacientes, o risco, a possibilidade de estar infectados. E esse é um risco bem real, pensando que 1/3 dos médicos tem tido na última semana contato com pacientes. É um número significativo e, além disso, 82 deles que atendem ou que tivessem contato com algum paciente com Covid, fala que algum colega deles foi contagiado no local onde eles trabalham, né? Então, não é uma coisa teórica, é uma coisa bem prática. O risco para o médico é bem maior que para qualquer outra pessoa, e eles são bem cientes desse risco. Tá? E isso é, como falávamos antes, estão enfrentando esses riscos sem elementos de proteção para o profissional e sem protocolos claros no atendimento dos pacientes. Então, aqui tem outro problema ligado, que é qual é a adesão ao tratamento, não daqueles pacientes que têm Covid, mas que têm qualquer outro tipo de patologia. Vejam que no caso do Brasil, os médicos estimam que apenas uns 57% dos pacientes têm conseguido manter um tratamento normal durante esse período. Talvez vocês podem falar, olha, mas talvez são coisas leves, questões dermatológicas, estéticas, que eles não conseguem acompanhar. Bom, com certeza, esses pacientes têm esse problema, mas é uma questão bem geral e bem incluindo também algumas doenças bem críticas. Veja que o dado do Brasil e da América Latina estão com pequenas variações,
está falando que apenas os 60% dos pacientes com câncer, HIV, doenças autoimunes, doenças cardiológicas, doenças respiratórias graves ou até diabetes também estão conseguindo ter um atendimento, uma adesão regular ao tratamento, um número bem baixo. Pensando nesse tipo de pacientes, ele tem um duplo risco. Por uma parte, ele não está conseguindo ser atendido, e por outra parte, muitos desses pacientes de risco, especialmente aqueles com diabetes, ou com asma, ou doenças cardíacas, ou câncer, eles têm um risco bem maior de sofrer uma versão séria do COVID. Os 70% dos pacientes hospitalizados por COVID apresentam alguma das seguintes patologias, especialmente diabetes. Veja diabetes para colocar esse exemplo. Na América Latina, mais ou menos, o paciente com diabetes é 9%, de acordo às estimações. No grupo de pacientes hospitalizados com COVID, esse valor é quase 40%. Claramente, ter hoje alguma dessas doenças de risco é uma situação assim, bem complicada, pelo risco de pegar COVID e pela dificuldade de ter um atendimento. Acho que para aqueles de vocês que estão trabalhando para a área, para a indústria farma diretamente, é um tópico bem interessante para aprofundar, uma área de preocupação, com certeza, para a indústria farmacêutica, e um ponto bem importante, onde eles também estão precisando mais evidências. Então, de pesquisas prévias que a gente tem feito com médicos, a gente tem identificado 3 problemas básicos que têm os médicos da América Latina. Eles estão muito pressionados no seu ambiente de trabalho, eles ganham muito menos do que acham seria legal, como todos, mas especialmente eles percebem uma remuneração muito baixa pelo seu trabalho profissional, e também eles percebem uma valorização do seu trabalho por parte do seu entorno, que é muito menor do que era o que acontecia com gerações anteriores de médicos. O que tem acontecido nessas 3 áreas durante a pandemia? A pressão do ambiente tem aumentado. A remuneração está igual ou, para muitos, tem diminuído, particularmente aqueles que estão afetados pela queda dos pacientes. E a valorização do seu trabalho, uma coisa que a gente poderia pensar, olha, isso melhorou, realmente não está mostrando diferença, está praticamente igual. Temos as questões de um tempo era muito mais normal, a questão dos aplausos. Bom, isso para alguns sim é uma coisa positiva, alguns valoram e são motivados em continuar fazendo a tarefa deles, mas para muitos deles ou não valoram, não valorizam os aplausos, ou consideram que isso tem um efeito menor sobre o seu dia a dia. Então, vamos resumir. Os médicos estão com menos remuneração e muita mais pressão do seu ambiente de trabalho. Isso realmente tem um impacto emocional para qualquer pessoa e para o médico também. E quando olhamos, que é o que a gente vê? Que os médicos têm, 90% dos médicos têm algum tipo de sintoma emocional, sendo os principais a questão do medo de contagiar a sua família, se sentem ansiosos, isolados, mais cansados, não estão dormindo bem, se sentem mais pressionados ou angustiados, etc. E quando você compara a linha vermelha com a linha azul, pode ver que aquele médico que está na linha de frente, estamos falando desse 32% que está fazendo o atendimento de COVID, ele está bem mais impactado emocionalmente pelo medo de contágio da sua família, ou também pessoalmente, está mais cansado e pressionado também. Isso seria um pouco uma coisa bem clara que estamos vendo nessa pesquisa. Agora, quem está tendo algum tipo de empatia com os médicos nessa situação? Bom, claramente, os únicos que estão tendo alguma empatia é a própria família. Os 68% dos médicos brasileiros acham que a sua família está sendo muito empática, e comparado com apenas 5% das autoridades sanitárias, para ter uma referência extrema. Assim que aí também existe uma oportunidade para os laboratórios farmacêuticos para conseguir capturar ou ter uma melhor
empatia com os médicos nesse momento tão sensível para eles. Bom, vamos pensar um pouco no futuro. Também perguntamos, para finalizar, quais são os cenários futuros que o médico imagina. Claramente, a pandemia vai ter um impacto na saúde da população, vão se incrementar os problemas da saúde emocional, isso praticamente quase o 100% está acordando com isso, 96%. O segundo ponto é certa preocupação de muitos pacientes vão ter um diagnóstico tardio, e também essa questão que falamos da adesão, a condição de muitos dos meus pacientes crônicos vai se agravar pelo fato que eles não estão tendo um atendimento normal. Isso vai ter também um impacto, a pandemia vai ter um impacto também no ecossistema de saúde. Já falamos da queda na quantidade de pacientes, lugares de atendimento de especialidade, alguns deles talvez vão estar não dando mais serviço pelas dificuldades econômicas. E, por último, estimam também que vamos ter mudanças no atendimento. Vai ser mantido um protocolo estrito de distanciamento físico por muito tempo. Isso não vai ser uma coisa que vai mudar de um dia para outro. Vai demorar bem mais. Uma questão também interessante para a indústria farmacêutica, que vai ser normal, eles imaginam, os doutores, a prescrição eletrônica. Mas existem menos acordos sobre o que vai acontecer com as visitas dos representantes da indústria farmacêutica. Os 50% pensa que raramente vão receber visitas. Claramente existe uma oportunidade bem clara para o desenvolvimento de canais digitais para o contato da indústria com os médicos. E também que eles vão estar trabalhando regularmente com atendimento virtual com uma grande parte dos pacientes. Vamos ver com mais detalhe essa pergunta, que é a questão da telemedicina. E, bom, claramente não é uma coisa que vai ser utilizada por todos, mas um 32% está falando que vai utilizar esse tipo de atendimento em combinação com outro tipo, com atendimento pessoal. Não exclusivamente, mas é um número bem grande, e acho que essa mudança que está acontecendo na pandemia vai se manter uma vez que as coisas se normalizem, mas vai ter umas mudanças que com certeza se vão manter após da pandemia. Isso é a estimativa que os médicos estão imaginando. Claramente, tem muitas diferenças por tipo de especialista. No caso dos psiquiatras, por exemplo, a grande maioria estavam pensando que eles iam continuar fazendo atendimento virtual, combinado com atendimento presencial. Em outros tipos de pacientes, de especialidades, claramente isso não seria possível. Bom, para finalizar, perguntamos quantos meses eles acham que falta para que a população poderá retomar as suas atividades com mínimas restrições. Você consegue ver como esse prazo em meses, que estamos vendo na primeira coluna, foi se fazendo cada vez mais maior. Começou com 3 meses, depois 4, e nós consultamos para este seminário, fizemos uma coleta com mais de 1.000 médicos brasileiros e da América Latina, mais 1.000 deles eram brasileiros, uns 600 de outros países, e o promédio regional era que para uns 5 meses ainda faltariam para ter um retorno a uma situação mais normal para todos. Claramente, à medida que vai passando o prazo, os médicos fizeram um ajuste nessa profecia, nessa estimativa. No caso dos testes de Covid, isso está mais ou menos estável. Ainda pensam que faltariam 6 meses para ter uma capacidade para fazer grandes volumes com rapidez de teste. Os tratamentos farmacológicos efetivos, pensando que ainda vai demorar 1 ano. E a boa notícia, eu acho que claramente tem que ver com as vacinas. E quando nós começamos a fazer esse tipo de pesquisa, já 4 meses atrás, os médicos pensavam que pelo menos íamos ter que esperar 20 meses, quase 1 ano e meio, 2, para ter vacinas efetivas.
e hoje o período está sendo imaginado por volta de 1 ano. Tá? Claramente aqui tem alguns que pensam mais ou menos, mas esse é um promédio de mais de 1.000 profissionais falando sobre essa estimativa. Mas mesmo que ainda falta, é um período grande, a boa notícia é que é uma questão mais positiva. Estamos vendo que a vacina está bem mais perto do que estava há uns meses atrás. Bom, do meu lado, acho que seria um pouco o que a gente tem para apresentar hoje e estamos à disposição por qualquer pergunta, qualquer coisa. Eu queria começar, antes de mais nada, agradecendo novamente vocês terem compartilhado esses resultados. Super interessante, toda vez que as empresas vêm aqui e mostram como realmente as coisas estão acontecendo, a gente tem outro nível de compreensão, de visão, né? Então é super importante, foi bem bacana mesmo. Agora, enquanto pesquisadora, né? Porque aqui a turma é de pesquisadores, fica aquela pergunta assim, né, Diego? O que a gente pode fazer para o nosso trabalho se tornar mais eficiente? A partir de todo esse estudo que vocês fizeram, que imagino que seja bem maior até do que você mostrou, é possível ter algum insight, contribuir para a gente saber quais seriam as melhores práticas, ou de que modo que o nosso trabalho poderia se tornar mais eficiente? Sim, claro. Bom, estou pensando que temos alguns aprendizados que podemos considerar como pesquisadores. O primeiro é a importância nesse momento da empatia. O médico está muito impactado por essa situação, como todos, mas ele está bem mais impactado que outros, porque está bem na linha de frente na maioria deles. Então, a questão da empatia é básica. Então, tanto seja a indústria farmacêutica, quando vai desenvolver as suas comunicações, ou seus novos conceitos, ou os pesquisadores, quando tentam entrar em contato com um médico, seja via online, ou via pessoal, ou telefônica, como seja, eles têm que ter essa consideração muito central de como considerar uma boa empatia com o médico neste momento. Nós, por exemplo, trocamos toda a nossa comunicação com o médico, tentando estar mais perto, tentando compreender a sua situação, mostrar que acompanhamos o que ele estava fazendo. Pensem que nessa pesquisa a gente fez quase 10.000 entrevistas em um prazo de vários meses, mas isso foi feito num projeto onde temos alguns parceiros institucionais que dão uma ideia que não era uma pesquisa de lucro, com fins de lucro, na verdade não é uma pesquisa que a gente vendeu a nenhum cliente, é uma pesquisa que a gente pensou para contribuir neste momento. E conseguimos que milhares de médicos participaram e deram a sua opinião sem pagar nada, o que você sabe que não é o normal com os médicos. E isso só conseguimos pelo fato que conseguimos empatizar com eles na comunicação. Acho que essa questão é crítica. O segundo ponto é que você tem claramente que, assim como o médico precisa protocolos de atendimento, nós também precisamos protocolos de pesquisa. A mesma coisa que você está pensando, se você vai fazer um central location, uma pesquisa de um teste de produto, também tem que pensar, quando vai fazer uma pesquisa com médicos, qual seria o protocolo certo para fazer pesquisas. E nós fizemos uma pesquisa também neste período, que foi perguntar ao médico, primeiro, se ele tem interesse em participar de pesquisa. A boa notícia é que praticamente todos querem seguir fazendo parte das pesquisas. Mas, quando perguntamos sobre a metodologia, claramente ninguém quer fazer parte de pesquisas pessoais. E a parte de telefônica dos nossos médicos, e eu tenho um sesgo, tenho um bias, que o médico é médico que participa regularmente de pesquisas online, mas ele fala que apenas 30% deles têm interesse em fazer pesquisas por fone, pensando em pesquisas assim, bem curtinhas, de 15, 20 minutos. E a metodologia online, felizmente, está funcionando muito bem. Isso não foi impactado. Claramente, tem algumas dificuldades quando você tem que trabalhar assim, trabalhando com pesquisa, com listagem, tem que fazer muita entrevista por fone, aí pode ter alguma dificuldade, mas a pesquisa online
propriamente falada não está tendo problema, felizmente. E até essas metodologias inovadoras, como inteligência artificial, que a gente viu nesse projeto com o Cris, funcionou realmente muito legal. E a última coisa que eu falaria, que foi um aprendizado neste projeto, foi o valor das alianças. Não estamos sozinhos, podemos trabalhar como comunidade. Nós tivemos apoio de muitos clientes, da Ipsos, que apoiou bem no início desse projeto, de muitos outros também. E isso foi uma fortaleza do projeto, porque permitiu realmente que trabalhar de uma maneira colaborativa. Acho que é um aprendizado para todos nesse momento e cada um pode pensar que partners, que colegas eu posso abordar para fazer uma pesquisa em forma colaborativa. Acho que hoje existem mais oportunidades que antes desse tipo de pesquisa. Não sei se a Cosette quer comentar alguma coisa, não sei. Tem que abrir o microfone, Cosette. Consegui, ele demora um pouquinho, mas abre. Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de trabalhar nesse projeto, que foi uma coisa que eu vejo assim como de cunho até social, muito importante, não só para o momento que nós estamos vivendo, mas para traçar aí as perspectivas para o futuro, né? E agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do que nós aprendemos. Eu queria, então, aproveitar para te perguntar uma coisa, Cosette, porque, assim, enquanto uma moderadora e analista, né, e trabalhando com esse público, como você está sentindo, como você está vivendo com essa intensidade das metodologias serem obrigatoriamente remotas? Você sentiu como uma continuidade? Já era o que você fazia? Você teve que fazer algum tipo de adaptação? Eu tenho certeza que isso é uma pergunta que eu estou representando muita gente. Eu ouço muito as pessoas terem essa dúvida, sabe? Como lidar com as metodologias remotas. Certo. Eu acho que isso já é uma tendência que vem vindo num crescente nos últimos anos, né? Cada vez mais projetos online que acabam otimizando não só em termos de tempo, mas muitas vezes em termos de custo também para os clientes, e passou a ser a única possibilidade no momento, né? Então, já era uma coisa que se fazia muito e agora se faz mais. E eu acho que isso tende a continuar, mesmo porque cada vez mais nós temos boas ferramentas, nós temos boas plataformas, nós temos meios diferentes de nos conectarmos com as pessoas que estão participando da pesquisa, isso tanto para a área médica quanto para a área do consumidor. Então, eu acho que é uma coisa que só tende a crescer, né? Existe uma otimização. E como a gente viu nessa fase quali, como eu tenho vivido também em outros projetos, ao contrário do que se pensa, as pessoas não se fecham por estarem no ambiente online. A mesma abertura, o mesmo desprendimento nas respostas que elas têm no real, elas têm também no virtual, né? Deixou de ser uma barreira. Então, eu acho que é uma tendência que só tende a continuar. Então, obrigada. É bem bacana a gente ter esses depoimentos, até para as pessoas se sentirem mais seguras e irem em frente com essa nova realidade, com essa nova pesquisa, né? Já que tem um novo normal. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer alguma pergunta, aproveitar que o Diego e a Cosette estão aqui? Eu queria fazer um comentário. É a Kátia. Tudo bem? Oi, Kátia. Tudo bom, Diego? Tudo bem, tudo bem. Então, o que a gente tem visto quando avalia a Covid em diversos segmentos é que, de alguma maneira, a situação de crise é aquela história, empurra a gente para reinventar, né? Então, o mundo do delivery substituiu o restaurante nesse momento, várias coisas foram nesse caminho. Então,
aquilo que a Cosette falou, acho que já era uma tendência o online, só que a situação nos obrigou a reinventar e tomar a rédea de rapidamente adotar novas soluções. Então, por pior que seja, e é claro que não é bom ter a pandemia, mas eu acho que os vários progressos da humanidade pós-guerra, situações mais caóticas que levam a se pensar em novas soluções e desacomodar, porque eu usei já muito online, o Diego sabe, para médico, mas às vezes o cliente tem receio. Então, eu acho que acaba sendo uma oportunidade da gente andar, né? E progredir aí no que dá para fazer de diferente. Não, com certeza. Mas como você fala, é uma coisa que já estava funcionando e o que vemos agora é que o médico muitas vezes até tem mais tempo, em parte por essa queda de pacientes, que é uma coisa negativa, mas ele tem, para algumas especialidades, mais tempo que antes para participar em pesquisas. Uma dica Sim. É quando você tem um cliente farmacêutico e ele está pedindo um número de pacientes, X, falar, olha, vamos referir esse volume para o que era antes da pandemia, porque agora muitos não estão conseguindo qualificar como antes. Não? Legal, parabéns pelo estudo. Muito obrigado, Kátia. Sim, verdade, ficou muito bom mesmo. É bem importante a gente ter esses termômetros registrados para o presente, para o futuro, para entender todos os processos, né? Se ninguém fizesse, como a gente poderia compreender, né? Então, a gente tem aí alguns cumprimentos também no chat, até algumas pessoas que precisaram sair antes porque tinham compromisso, que também estavam adorando, já perguntaram se vai estar disponível depois o vídeo. Então, tá tudo bem. Eu queria, antes que eu acabe me esquecendo, convidar vocês, quem não respondeu ainda à pesquisa da associação, da SBPM, sobre o perfil dos pesquisadores no Brasil, por favor, façam, ela ainda está aberta e ela é super importante. A gente fez bem no comecinho da pandemia, até antes da gente começar com esses webinários, a gente fez um levantamento, foi a primeira vez que um levantamento é feito, a gente fez um levantamento bem robusto. Agora a gente fez uma segunda onda, porque nós fizemos um reajuste de questões, fizemos todo um grupo de trabalho com itens que a gente acha que é muito importante conhecer, ter a dimensão de como eles têm prevalência. Então, por favor, o link, quem quiser eu posso enviar. E podem divulgar também, porque estão nos últimos dias e é um estudo bem, bem bacana para nós, para nós mesmos, nos entendermos, nos conhecermos, né? Então, aí, gente, mais alguma questão, fora os parabéns, né, que a gente tem sempre, né? O Donato, a Débora, a Nelise, a Camila tinha falado antes também. O pessoal todo gostou bastante, então eu agradeço mais uma vez vocês terem vindo. Daqui 2 semanas o nosso próximo webinar vai ser sobre 60 mais. Então é bacana que a gente está conseguindo apresentar cada vez um aspecto assim, ou é criança, ou é alimentação, ou é saúde, coisas assim bem, bem diferentes, né? E essa riqueza de peças que compõem no final. Cíntia, você quer falar mais alguma coisinha? Não, eu apenas gostaria de agradecer a SBPM pelo apoio em fazer esse webinar. Você foi muito legal, Lúcia, nessa apresentação, nessa introdução de tudo e as perguntas e tudo, assim que realmente eu te agradeço especialmente. Imagina, a gente que agradece você e a Cosette terem se disposto a preparar o material em português, a vir aqui. Eu entendo, não é seu idioma assim
de berço, mas você se comunica super bem, então a gente abusa e pode falar que está ótimo. Tomara tenha compreendido. Bom, com certeza. Tá bom. Tá bom? Então tá aí no chat, tem o link, se alguém quiser copiar ou quiserem divulgar, por favor, participem mesmo. É para todo tipo de perfil de pessoas que trabalham com pesquisa de mercado, para as pessoas assim realmente se posicionarem e a gente ter esse panorama. Então, novamente, obrigado a participação de todo mundo, a presença de todo mundo e especialmente a equipe da FAI que esteve aqui colaborando. Então, obrigada, Diego. Obrigada, Cosette. Boa noite a todos. Boa noite, então. Boa noite.